Olá, amigos. Nosso fraterno abraço. Estamos aqui para mais um quadro Dimensões do Espírito. Estamos estudando desde o DIME 008 o tema mediunidade. E um dos vídeos mais assistidos até agora foi o DIME 022, onde eu relatei 5 experiências pessoais com os espíritos. As pessoas gostam das experiências pessoais porque se nos apresentam mais concretas, né? Muitas vezes, lendo as obras, a gente ainda tem algum nível de incredulidade. Então, cada um tem suas necessidades. E no dia de hoje relatarei mais 2 experiências também mediúnicas com os benfeitores espirituais. Experiências essas que eu acredito que muitas pessoas têm e nem se dão conta. Daí a necessidade do estudo permanente da mediunidade, já que cada vez mais com a nossa evolução, essa faculdade será ampliada e utilizada pelos benfeitores espirituais. Então, teremos hoje, no dia de hoje, acho que já é o dia de número 30, mais 2 experiências com os espíritos, 2 experiências pessoais com os espíritos. A primeira já faz algum tempo, quando os amigos espíritas de uma cidade do Espírito Santo, eu moro em Espera Feliz, né, na divisa com o Espírito Santo, me solicitaram para que eu pudesse atender, num atendimento fraterno, não como psicanalista, uma jovem que sofria de uma obsessão. Na casa da jovem ocorriam inclusive fenômenos físicos. A televisão desligava sozinha, objetos se movimentavam, eram tirados da mesa, jogados no chão. Algumas experiências muito substanciais, alguns fenômenos físicos. E a jovem tinha percepções mediúnicas. Então eu solicitei que o atendimento à jovem fosse dentro de uma casa espírita, na cidade desses companheiros. E assim eu me organizei para na manhã, se eu não me engano era um sábado, eu pudesse me dirigir até essa casa espírita, nessa cidade do Espírito Santo, para atender a jovem que lá estaria com seus familiares, e solicitei também que os companheiros da casa espírita estivessem presentes. E também um amigo nosso de Espera Feliz, da CEPAC, da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade, foi comigo. Mas antes de ir, eu me preparando pela manhã, assim que acordei, eu fui orar pela situação. O momento seria, né, de manhã, esse encontro, esse atendimento fraterno, e durante a oração eu tive uma visão psíquica, né? Uma visão mediúnica. Eu vi como uma espécie de prisão, uma masmorra, um rio em derredor, como se fossem esses castelos antigos, até em alguns desenhos animados, né? Aqueles castelos com um rio em volta cheio de jacarés, mas era uma masmorra e um rio em volta, e de repente eu vi, né, como uma ponte muito sólida se abrindo de dentro da masmorra para fora. E o entendimento de que a jovem estava dentro daquela masmorra e a ponte descendo até a outra margem para que ela pudesse sair da masmorra. Foi uma visão curiosa, uma visão em movimento, né? E eu prossegui em oração e imediatamente fui tomar meu café da manhã, me preparar. E eu estava lendo um livro, se eu não me engano, Karma e Evolução, do irmão José, psicografia do nosso querido irmão Carlos Bacelli. Coloquei o livro aberto assim, ao lado, né, na mesa do café mesmo, eu conversando com a minha esposa. E de repente me veio uma informação também psíquica, mediúnica, de que olhasse na página seguinte, onde estaria a explicação do que havia acontecido durante a oração, aquela paisagem, aquela imagem, né,
mental. E aí, quando eu olhei na página seguinte, estava escrito mais ou menos o seguinte: os espíritos se utilizam de imagens, clichês mentais dos médiums para se comunicarem conosco. Quer dizer, uma das possibilidades dos espíritos, né? Então, os espíritos se utilizam desses recursos para nos acessarem. Do nada eles não tiram nada, é preciso ter algum conteúdo para que eles possam acessar. A segunda experiência da mesma natureza, num atendimento fraterno, numa cidade já de Minas Gerais, eu fui solicitado a conversar com um empresário que pretendia suicidar porque havia perdido o filho, na verdade um neto que ele tinha na condição de filho, que havia sofrido um acidente. E os amigos espíritas desta outra cidade me solicitaram ir até a cidade conversar com esse senhor. Fizemos a viagem, mas também antes, em oração, durante a oração preparatória para o atendimento fraterno na cidade, eu tive outra visão. Eu vi um rio. O rio, as águas do rio se dividiam em duas partes. Da metade para baixo era água barrenta, muito suja, e da metade para cima, a água clara. E o entendimento junto com a visão psíquica, que alguém poderia até dizer, talvez fosse apenas anímica, mas que me foi muito útil para o entendimento. Anímico é quando é do próprio médium, sem interferência dos espíritos, mas muitas vezes o anímico se mistura ao mediúnico. Os espíritos se utilizam, como eu acabei de dizer, desses clichês mentais do médium para se comunicar. E o entendimento foi que eu dissesse ao Senhor que se ele suicidasse, ele ficaria nas águas turvas da parte inferior do rio, e o seu filho neto se encontrava nas águas mais claras, ou seja, em dimensões espirituais diferentes. O suicídio não oportunizaria a ele o reencontro do neto, e ele pretendia, se eu não me engano, era o mês de setembro, ele falava em suicidar para passar o Natal na companhia do filho neto. Ele visitava o local do acidente, o neto desencarnou através de um acidente. Ele visitava todo dia, ele ia ao local e ia ao cemitério, ia ao local e ao cemitério. Ele comunicou à família, ele não se barbeava mais, um homem muito inteligente, mas ele não queria mais viver. E tivemos a conversa com ele, fomos muito objetivos e fraternos, e ele entendeu. E graças a Deus não se matou, prossegue atuando até hoje na sua atividade, retomou as atividades profissionais. Então são experiências singelas, mas significativas para todos nós. Continue aí acompanhando os nossos estudos. Um grande abraço.